Pessoal, quero falar um pouquinho sobre eleições americanas. O candidato republicano Donald Trump teve a nomeação confirmada, discursou no encerramento da convenção do partido. O Luca Bassani vai trazer os detalhes para a gente agora. Conta aí, Luca. Boa tarde para você. Boa tarde a você também, Evandro, a todos que nos acompanham. Ontem foi o último dia da convenção republicana em Milwaukee, no estado de Wisconsin, e o tão esperado discurso de Donald Trump foi realizado, no qual ele disse que ficou muito próximo de Deus quando teve aquele atentado no último sábado, e é muito grato por todas as forças de segurança que conseguiram fazer com que ele também sobrevivesse e saísse do local em segurança. Não só foi mencionado sobre a tentativa de assassinato, mas também ele fez um discurso bastante conciliador, buscando a união nacional, falando que nenhuma pessoa com opinião diferente precisa ser vilipendiada, ao contrário de outros discursos onde ele era bastante combativo e atacava diretamente o seu oponente Joe Biden e os democratas. Ele pregou pela união nacional e acredita que a vitória em novembro será muito grande. Em relação aos democratas, nós vemos que a pressão tem crescido em torno de Joe Biden para que ele possa desistir da candidatura. Inclusive Nancy Pelosi, uma das mais importantes congressistas democratas durante os últimos anos e que inclusive foi presidente do Congresso, disse que já há conversas nos bastidores para que Kamala Harris, a vice-presidente, possa ocupar a então candidatura para a presidência, mas nós sabemos que ela também é bem pouco popular em diversos estados, principalmente por ser da Califórnia, ter um viés mais de esquerda do que de centro, que não ajuda muito nos eleitorados mais conservadores do centro-oeste americano. Nós ficaremos aqui acompanhando tanto essas movimentações dos republicanos, que estão em um momento positivo na campanha, quanto os democratas que precisam reavaliar o caminho a que seguir, e novas decisões serão tomadas nesse final de semana. Valeu, Luca Bassani. Bom trabalho para você. Agora 5h52, o pessoal da rádio vai para um rápido intervalo. Já espero vocês para o nosso giro final. Nas outras plataformas seguimos. Alan Gani, o que você achou dessa postura de Trump mais paz e amor? Trump é muito inteligente, muito estrategista. Ele entendeu que agora ele é a vítima e ele não precisa mais daquele discurso de enfrentamento, aquele discurso mais duro. E aí faz um discurso de união nacional num momento que é muito propício, age corretamente. Aliás, ele fez também um discurso, é raro ver o Trump se emocionando, ele se emocionou ali, ele que costuma ter uma postura, né, olhando para cima, aquele olhar ali, né, de dominação, ele acabou se emocionando, é claro, né, ele quase perdeu a vida, mas ele joga o jogo aí corretamente. O que você achou, Segré? Primeiro, vamos ter um curativo até as eleições, né? Para mostrar que... Inclusive, os integrantes do partido estão usando o curativo também para oferecer apoio moral ao ex-presidente. Não, e está certo, mas lógico, ele tem que manter a chama viva dizendo: eu tive um atentado contra a minha vida. Os democratas vão estar com problemas muito sérios, porque já tem aportes de campanha que dizem: não, se vai o Biden, eu não coloco dinheiro, não. É furada isso. Agora, o que me chamou a atenção, Nancy Pelosi tem 84 anos, Evandro. Se uma pessoa de 84 anos está falando para uma de 81, saia, é que a coisa está feia para o Biden, porque ela é mais velha que o Biden. Então, olha como está complicando muito a campanha, né? E tem uma questão interessante também relacionada a essa campanha, porque algumas emissoras americanas, a CBS News fez uma pesquisa, divulgou uma pesquisa ontem falando sobre a popularidade de Biden e de Kamala Harris, que começa a ganhar um pouco mais de protagonismo nesse debate agora. E a Kamala Harris contra Donald Trump apareceu com uma porcentagem maior do que Biden. Biden estava ali com 47, Donald Trump com um pouco mais de 50. Kamala Harris apareceu nessa pesquisa de ontem com 48% contra 51% ali de Donald Trump. Isso indica que há um movimento, então, agora baseado também em pesquisas, para a possibilidade de retirada do páreo do Joe Biden. O que você acha, Felipe Monteiro? Essa é uma questão interessante, Cine. Primeiro porque todo mundo sabe que o Biden, apesar dos problemas dele, inclusive da idade avançada, ainda é o nome mais popular do Partido Democrata, tirando a Michelle Obama, claro que tem mais popularidade do que ele. Isso tem uma razão. Primeiro que o Biden é mais centrista do que esquerda. Segundo, porque o Biden consegue dialogar tanto com as pessoas da classe trabalhadora branca do cinturão da ferrugem nos Estados Unidos, quanto os latinos dos rincões dos Estados Unidos, né? Então isso permeia o Biden ter uma votação
muito maior pela popularidade do que a Kamala Harris e do que outros possíveis candidatos do Partido Democrata. O que aconteceu depois do debate é que o Biden sofreu um certo, como vou dizer, resistência do próprio Partido Democrata, né? Então, o Partido Democrata não abraça mais o Biden. Se abraçasse o Biden, eu falaria para você agora, o Biden tem uma candidatura ainda competitiva, apesar de mostrar frágil para o povo americano. Então, com certeza, está em discussão a substituição do Biden pela Kamala Harris, né? Inclusive, tem gente falando que ele já está pensando em desistir da sua candidatura. Só para terminar, Cine, em relação ao discurso do Trump, apesar do Trump ter começado o discurso com uma ideia, uma postura de unir os Estados Unidos, o discurso dele de mais de 1h30 não foi por esse caminho, não. Pelo contrário, eu achei o Trump completamente com ideias atrasadas, inclusive contra os carros elétricos dos Estados Unidos. Ou seja, de certa forma, o Trump virou protecionista, né? Depois fala que os Estados Unidos e o Trump é liberal, muito pelo contrário, e de certa forma até tem uma postura agressiva contra o Biden e contra o Partido Democrata. Agora, Zé Maria Trindade, quando aconteceu a situação com o Trump naquele fim de semana, muita gente fez a comparação com o episódio que tivemos aqui envolvendo o ex-presidente Jair Bolsonaro próximo da campanha ali eleitoral, né, de 2018, em que ele toma a facada. E muito se argumentou sobre que na situação de Jair Bolsonaro, que não estava protagonizando as pesquisas à época, ele estava muito mais próximo do momento eleitoral ou do pleito. E isso garantiu também, por conta do noticiário intenso, que as pessoas pudessem acompanhar Jair Bolsonaro mais de perto e fazer a opção por ele lá em 2018. Você vê alguma diferença para o momento que vive Trump na eleição dos Estados Unidos por conta do prazo maior que ele tem para chegar definitivamente às urnas? É diferente, né? O atentado é parecido, né? Mas é diferente, tanto o prazo quanto a situação, né? A política ela é muito ligada à emocionalidade. A política não tem racionalidade. E no caso aí do Donald Trump, ele faz um discurso ali contando que realmente a sua impressão, né, o que realmente aconteceu, o que ele sentiu, mostrou muita emoção ao dizer que por pouco e por centímetros, né, ele não estaria ali conversando com as pessoas e depois fez o discurso de sempre. No caso do ex-presidente Jair Bolsonaro, a internação dele, que, né, evidente, foi muito mais grave, a internação dele o colocou numa situação de acima dos outros candidatos. Ele nem participou dos debates, para se ter uma ideia, né? Então, politicamente, o ex-presidente Jair Bolsonaro ficou numa situação melhor, porque exatamente foi ali o conceito. Mas eu não acredito que a facada tenha eleito Bolsonaro. Foi toda uma ideia, foi uma contingência, um momento político que o Brasil vivia. Rapidamente, Alangani, só para a gente encerrar, você acredita que Donald Trump esteja com ideias atrasadas, como menciona ali o Felipe Monteiro? Não, muito pelo contrário. O Donald Trump, durante a sua gestão, a economia foi bem, a questão imigratória muito mais controlada e a questão geopolítica também, não pelo discurso duro do uso da força, mas porque o Trump é um excelente negociador. Kamala Harris seria o PSOL na presidência dos Estados Unidos, aceleraria o processo de degradação norte-americana.